Vamos resolver alguns exercícios sobre números mistos e frações impróprias. Escreva um número misto que representa a parte colorida das figuras. Ok? Então, lembrando, o número misto é aquele número que tem uma parte inteira e uma parte fracionária. Ok? Então, olhando a figura aqui, ó, eu tenho 3 figuras, 2 delas estão inteiras e só uma foi fracionada aqui, né? Então, o que a gente tem? Eu tenho aqui 2 inteiros, certo? Nessas 2 figuras. E aqui a minha figura foi dividida em 4 partes e eu pintou apenas uma. Então aqui eu tenho uma fraçãozinha de 1/4. Então como fica meu número misto para representar isso aqui? Fica 2 inteiros mais 1/4, ok? Escrito dessa maneira aqui. Maravilha? Aqui, mesmo esqueminha. Vamos escrever um número misto que representa a parte colorida dessas figuras aqui. Veja que agora eu tenho 3 inteiros, tá? Eu tenho 3 partes inteiras, e nesse último foi pintado só metade. Então essa parte aqui é representada pela fração 1/2. Montando o número misto vai ficar 3 inteiros mais 1/2, tá? Então esse aqui é o número misto que representa a parte colorida dessas figuras aqui, ok? Agora o segundo exercício. Considere as frações. Foram dadas várias frações aqui, certo? Aí vai ter algumas perguntinhas sobre elas. A primeira, indique as que representam números menores que 1. Então aqui eu tenho que lembrar o quê? Qual fração que é menor que 1? São todas aquelas que o numerador é menor que o denominador, está chamado de fração própria. Então se o número de cima for menor que o que está embaixo, essa fração representa números menores que 1. Então vamos lá, a primeira aqui, 2/5, ó, o de cima é menor, então esse aqui é menor que 1. 1/8, também o de cima é menor que o de baixo, então também representa número menor que 1. 5/2, ó, o de cima é maior, então não. 2/9, o de cima é menor, então é menor que 1. 4/9, ó, o de cima é menor, então essa aqui também. 6 e 6 são iguais, então não. 2 e 2 também são iguais, então não. 7 e 6, ó, o de cima é maior, então não é. Então as frações aqui que representam seriam 2/5, 1/8, 2/9 e 4/9, ok? Agora indique as que representam o número 1. Aqui eu tenho que lembrar o quê? Fração que representa o número 1 é aquela que tem um numerador igual ao denominador, representa um inteiro, né? Então olhando aqui, ó, as únicas que tem número igual em cima e embaixo, numerador e denominador, é essa aqui, 6/6 e 2/2. Então essas duas frações representam o número 1, né? 6/6 e 2/2, ok? Indique as que representam números maiores que 1. As que representam maiores que 1 são aquelas frações que têm um numerador maior que o denominador, ou seja, o número de cima é maior. Então essas frações que vamos procurar aqui, ó. Então a primeira é menor, a segunda de cima é menor, olha a terceira, o número de cima, o numerador, é maior que o denominador. Então essa fração representa um número maior que 1, aquela que a gente chama de fração imprópria, ok? 2/9 não, 4/9 não, aqui são iguais, 7/6. Olha, o de cima é maior que o de baixo, então também representa números maiores que 1. Então a resposta da C é 5/2 e 7/6, ok? Transforme a fração imprópria em número misto. Então aqui agora a gente vai aplicar aquela regrinha para fazer a transformação. Então essa fração tem que virar um número misto, aquela parte inteira e a fraçãozinha do lado. Então o primeiro passo é dividir o número de cima pelo de baixo. Então vai ficar 7 dividido por 2. 7 dividido por 2 é 3. 3 vezes 2, 6. Faz a continha de menos, 7 menos 6 dá 1. Agora vamos montar o nosso número misto. Esse resultado da divisão é a parte inteira, aquele número que vai na frente, ó, o 3. Agora a gente vai montar a fraçãozinha aqui do lado. Quem que vai em cima é o resto da divisão, ele é o numerador, então fica 1 lá em cima, e o denominador continua sendo o 2, ok? Ou seja, 7/2, escrito na forma de número misto, é 3 inteiros mais 1/2, ok? Vamos transformar isso aqui, ó, 5/3. Então, o primeiro passo, pega o de cima e divide pelo de baixo. 5 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. 5 menos 3, 2. 2 não dá mais, a gente para aqui com o resto mesmo. Então, vai ficar
O resultado foi 1, então 1 é a parte inteira. Agora montando a fraçãozinha, quanto foi o resto? 2. Então 2 é o numerador e o denominador é o 3. Ou seja, 5 terços, escrito em forma de número misto, é 1 inteiro mais 2 terços. Agora mais uma, 8 terços. Então vamos lá, pega o de cima e divide pelo de baixo. 8 dividido por 3 vai dar 2. 2 vezes 3 dá 6. 8 menos 6, 2. Não dá mais para dividir, para uma divisão aí. O resultado foi 2, ou seja, ele é a parte inteira. O 2 vem aqui na frente, montando a fração aqui do lado. O resto é meu numerador, então é 2 aqui em cima. E o denominador é o 3. Ou seja, 8 terços é a mesma coisa que 2 inteiros, 2 terços. Ok? 4 terços. Então vamos lá. 4 dividido por 3. Vai dar 1. 1 vezes 3 dá 3. Faz a continha de menos. 4 menos 3, 1. Então vamos lá. O resultado foi 1. Então ele é a parte inteira. O resto foi 1. Então ele é o numerador da fraçãozinha. E o denominador continua sendo 3, certo? Então 4 terços é a mesma coisa que 1 inteiro mais 1 terço. 8 sétimos. Então vamos lá. Pega o de cima e divide pelo de baixo. 8 dividido por 7 dá 1. 1 vezes 7 dá 7. 8 menos 7 dá 1. Certo? Agora, qual foi o resultado? Foi 1. Então, ele é a parte inteira. Então, fica o 1 e a fraçãozinha. O resto foi 1. Então, o numerador aqui é 1. E o denominador é 7. Então, 8 sétimos, escrito na forma de número misto, é 1 inteiro mais 1 sétimo. Ok? 19 terço. Então vamos lá, o de cima dividido pelo de baixo. 19 dividido por 3 vai dar 6. 6 vezes 3, 18. Então fazemos a continha de menos. 9 tira 8 dá 1. 1 tira 1 dá 0. Então deu resto 1, não dá para dividir mais. Então como fica o número misto? O resultado foi 6. Ó. Então a parte inteira é 6. A fração, o numerador é o resto, que foi 1. E o denominador continua sendo 3. Ou seja, 19 terços é a mesma coisa que 6 inteiros mais 1 terço. Ok? Espero que tenha gostado. Aproveite, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. E compartilhe esse vídeo aí com a galera, beleza? Você tem algum exercício que gostaria de ver ele resolvido passo a passo aqui no canal? É só deixar ele aí nos comentários. Maravilha? Então, bons estudos, um abraço, até a próxima.